Aleluia, glória a Deus, né? Nós temos sido tão abençoados já nessa conferência para a glória de Jesus. E eu creio que o Espírito Santo realmente vai falar aos nossos corações, continuar falando aos nossos corações, porque nós estamos aqui, porque nós queremos cumprir aquilo que o Senhor Jesus disse lá no livro de Gênesis, que nós deveríamos crescer e nos multiplicar. Crescer em todas as áreas, multiplicar em todas as áreas. Nós estamos aqui porque nós temos fome de Deus e eu creio que o Senhor vai falar conosco em nome de Jesus. Deus tem falado muito comigo e é interessante que eu já sigo e sirvo Jesus faz mais de 40 e alguns anos. faz mais, eu acho que uns quase 40 anos, né? Uns quase 40 anos. Ou um pouquinho mais de 40 anos, mas acho que quase 40 anos. Mas nunca, não quero parar ainda para fazer as contas, né? Mas eu acho que nunca Deus falou tanto essa verdade, que eu gostaria muito de compartilhar com vocês, que está queimando no meu coração. Várias vezes, assim, eu me pego pensando nessa verdade e aquilo, assim, movendo de uma maneira muito diferente, né? Mesmo que já faz muitos anos que eu estou servindo o Senhor, e porque isso tem mexido muito comigo, eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês sobre vivendo sobre a perspectiva da eternidade. E, claro, né, assim, eu sempre pensei na eternidade, apesar que se nós formos bem realistas, quando a gente pensa na eternidade, a gente acaba chegando num ponto onde a gente não consegue explicar. Porque o que é eterno? Nós não temos dimensão. O ser humano não entende o significado total de eternidade. Porque a gente pensa assim, tá, mas vai chegar uma hora, vai chegar um dia, tá, vai, mas vai chegar um dia, não vai acabar, não tem fim. É interessante porque Deus, Ele tem uma outra perspectiva, Ele olha as coisas de uma outra perspectiva. Deus criou dias, meses, anos, tempo por causa de nós, para que a gente possa entender, mas Ele não tem tempo. Não tem tempo para Deus. Ele sempre existiu, Ele sempre vai existir. A eternidade nunca vai ter fim. E a nossa mente, nós não conseguimos pensar como que uma coisa não vai ter fim, como que não vai acabar, como que é viver com uma perspectiva da eternidade, E Deus tem falado acerca disso comigo, vivendo com uma perspectiva, projetando para a eternidade. Se eu viver 100 anos, 120 anos, vamos lá, eu viver 130 anos, né? Eu vivi muito, mas aquele muito em comparação com a eternidade é muito pouco, né? Em comparação com uma vida que nunca vai ter fim, nunca vai ter fim, nunca vai ter fim. E eu comecei a pensar muito sobre isso, né? Como que eu posso viver com uma perspectiva? Eu conheço Jesus, eu sirvo Jesus, eu faço as coisas, né, assim, para agradar Jesus, em nome de Jesus. Mas é com muito temor que eu me deparo com alguns versículos da Bíblia, onde pessoas estarão diante de Deus, e essas pessoas não são as pessoas do mundo, serão aqueles que serviam a Deus. Nós vamos nos deparar diante de Deus, e em nome de Jesus nenhum de nós, mas estaremos diante de Deus, e Deus vai dizer, eu nunca conheci vocês. Meu Deus, isso me dá um temor.
E aí a Bíblia fala que muitos vão dizer: Senhor, mas eu fiz tanta coisa para ti. E ele fala: eu não te conheço. E aquilo começou a gerar em mim um sentimento: meu Deus, o que é, né? Como que é viver com uma perspectiva de eternidade, para a eternidade? É interessante que Daniel, o livro de Daniel fala, né? Nós vamos falar um pouquinho, olha gente, isso que eu vou falar um pouquinho hoje, não é um assunto que muita gente gosta de falar. Não é um assunto que muita gente gosta de falar. Muitas vezes as pessoas não ficam muito animadas com esse assunto. Mas o fato da gente ignorar o assunto não muda a realidade. Não vai mudar a realidade. O assunto da eternidade, o assunto do inferno, o assunto de um dia nós vamos estar diante de Deus, prestando conta, isso vai acontecer. Queira ou não, se aquilo é algo que a gente sente bem ou não, isso vai acontecer. E Jesus falou muito, mas muito, olhando por esse prisma e olhando por esse aspecto. Mas graças a Deus que eu creio que nós não vamos sair daqui desencorajados, né? Nós vamos ser encorajados pela palavra de Deus. Mas a Bíblia fala em Atos 17:31, né? Fala assim, Daniel 7, 9 a 10, e nós vamos parar mais esse versículo 10 que fala assim: um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros. É interessante que muitas vezes a gente pensa, interessante que não é o livro, são os livros. E um dos livros que a Bíblia fala que vai ser aberto, é sim aquele livro que a gente gosta muito de mencionar ele, que será aberto o livro e meu nome vai estar lá naquele livro. Eu vou ser encontrada naquele livro. E isso é verdade. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o nosso nome é escrito no livro. Mas vai ter outros livros que vão ser abertos, que nós vamos falar, que a Bíblia menciona. E quando eu vejo esses relatos da Bíblia, isso me dá um temor muito grande, né? Por quê? Porque em Atos 13, a Bíblia fala, em Atos 13, 31, fala assim: porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu. E deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, um dia, Deus vai julgar, nós iremos passar, as pessoas que não conhecem Jesus vão passar por um julgamento, mas nós que conhecemos Jesus, também vamos passar por um julgamento, né? Nós vamos passar por um julgamento. E Paulo nos alerta que nós somos chamados para sermos filhos de Deus, mas também para fazermos a sua obra. Não somente sermos, mas fazermos as suas obras, né? E Efésios 2, 8 a 10, a gente vai abrir várias passagens, depois você pode procurar, né? Efésios 2, de 8 a 10, fala assim. Olha o que a palavra de Deus fala, né? Vai falando: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, ok? Fomos salvos mediante a graça de Deus, entregamos a nossa vida para Jesus, não é pelos nossos méritos, mas ele continua: pois somos feitura dele,
criados em Cristo Jesus, para quê? Para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O Paulo nos alerta que sim, nós somos salvos por Jesus, mas Ele espera de nós obras. Ele espera de nós que a gente pratique boas obras. Nós sempre estamos fundamentando nossa vida ou nas coisas terrenas ou nas coisas eternas. Não tem como a gente passar pela vida se nós não estivermos fundamentando a nossa vida nessas duas coisas. Aí, se tem a possibilidade de eu estar fundamentando a minha vida em coisas passageiras, eu tenho que começar a pensar: será que eu estou realmente fundamentando a minha vida naquilo que Deus quer para mim? Naquilo que Deus planejou para mim? Lembra que eu falei que o livro vai ser aberto? Um dos livros que vai ser aberto vai ser acerca se o nosso nome foi achado no livro da vida. Mas o outro livro que vai ser aberto, sabe qual é? A Bíblia fala que Deus escreveu todos os dias da nossa vida. Agora, Deus escreveu todos os dias da nossa vida, Ele já escreveu. Ele não está escrevendo. Ele já escreveu todos os dias da nossa vida. Então, isso me trouxe um temor, porque eu comecei a pensar: meu Deus, será que eu estou vivendo? Porque em cima desse versículo, nós temos que pensar: será que eu estou vivendo de acordo com aquilo que ele escreveu? Ou eu estou vivendo da maneira que eu acho, que eu quero? Por quê? Porque nós vamos ser julgados, e o julgamento vai vir quando Deus abrir o livro, e nós vamos prestar conta da nossa vida, e Ele vai ver, lá no dia 20, hoje é quando? 21, né? Lá no dia 21 de outubro, eu tinha planejado para Maria, para o João, para eles estarem em tal lugar, para eles falarem, para eles estenderem a mão para o necessitado, para eles fazerem isso, fazerem aquilo. E aí ele vai nos julgar: Andréia, você cumpriu o plano, o propósito, aquilo que eu determinei para a sua vida? Ou você fez o que te deu na cabeça? E nós vamos ser julgados por isso. Então, quando o Espírito Santo começou a falar muito comigo sobre isso, foi me dando um temor. Meu Deus, será que eu tenho vivido a minha vida com a perspectiva da eternidade? Será que eu tenho vivido a minha vida guiado realmente pelo Teu Espírito Santo? Será que eu estou tomando as decisões que o Senhor quer que eu faça? Será que eu estou agindo da maneira que o Senhor quer que eu haja? O Senhor escreveu lá, né, que eu tinha que demonstrar amor, que eu tinha que ser paciente. Será que eu estou cumprindo todos os dias que estão escritos acerca da minha vida? Porque se Deus escreveu um livro acerca da minha vida, Ele tem um plano, Ele tem um propósito, e Ele espera que eu cumpra o plano e o propósito que Ele fez para mim. Então aquilo começou a me dar muito temor. Meu Deus, eu estou cumprindo aquilo que o Senhor planejou para mim? E para que a gente saiba, né, nós precisamos muito da ajuda do Espírito Santo de Deus. Gente, como eu disse para vocês, eu já sirvo o Senhor há muitos anos, mas nunca, assim, com essa intensidade de hoje, eu vivo perguntando para Ele: é para fazer isso? Mas é óbvio, está tão na cara. O Espírito Santo, é isso? É para mim falar isso? É para mim fazer isso?
constantemente, porque eu fico pensando, gente, eu não quero um dia chegar lá e Deus falar assim, André, eu não planejei nada disso para você. Eu não falei nada disso para você fazer. Você construiu um monte de coisa que não era o que eu planejei na vida que eu escrevi, nos planos que eu tinha para você. E aquilo foi me dando um temor. Nós temos que viver guiados pelo Espírito Santo. A igreja de Atos, ela tinha essa noção, ela vivia isso. Tanto que eles diziam, o Espírito Santo e nós decidimos isso. O Espírito nos conduziu a fazer isso. O Espírito e nós fomos fazer isso. A Bíblia diz que o Espírito levou Jesus para o deserto. O que é isso? Uma vida guiada pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo guia a nossa vida, nós vamos cumprir os planos e os propósitos, aquilo que Deus planejou para mim. Né? E a eternidade vai ser determinada pelaquilo que eu fiz aqui, se eu fui ou não obediente. Né? Eu coloquei, nossa fé em Jesus determina onde nós passaremos a eternidade. Mas nossa dedicação e obediência determinará o modo como nós passaremos a eternidade. Você já imaginou que lá do outro lado, quando realmente nós nascemos? Porque quando a gente nasce aqui na terra, a gente acabou de sair da barriga da nossa mãe, a gente começou a morrer. Credo, como é isso? Sim, porque vamos supor que a gente viva 100 anos. Quando eu nasço, eu estou no primeiro dia caminhando para aqueles 100 anos, ou para aqueles 70 anos, ou para aqueles 80 anos. Então, quando eu nasço, eu começo a morrer. Por quê? Porque está contando já, eu já estou caminhando para onde eu vou chegar e morrer. Quando eu morrer, é aí que eu vou nascer. Por quê? Porque é o primeiro dia da eternidade. Né? É o primeiro dia da eternidade. E, gente, a vida passa muito rápido. Mas muito rápido. Eu me lembro, né, quando a gente ficava na expectativa, especialmente as meninas, de fazer 15 anos. Na minha época, a gente tinha muita expectativa de fazer 15 anos. Por quê? Porque com 15 anos eu podia raspar minha perna. 15, as pessoas riem e pensam, mas meu pai só deixou eu raspar minha perna depois dos 15 anos. Eu só podia tirar a sobrancelha depois dos 15 anos. Eu só podia namorar depois dos 15 anos. Então eu ficava, meu Deus, quando é que vai chegar esses 15 anos? Quando chegou os 15 anos, aí a gente está toda feliz, aí vem os 18, rápido. Aí a gente está toda feliz, aí depois a gente começa a olhar, 25, 30, 35, 50 era a idade da minha avó. E quando eu olho eu digo, Jesus querido, por quê? Porque a vida passa muito rápido, gente. Muito rápido. Logo, logo, todos nós vamos estar encarando a eternidade. Todos nós. Né? Nós vamos ter que encarar a eternidade. E a maneira que eu vou entrar na eternidade e o que eu vou ser na eternidade, porque a Bíblia, pelo que a Bíblia mostra, quando nós passarmos desse lado para outro, lá do outro lado vai ser como se fosse um exército. Vai ter soldado, vai ter general, vai ter pessoas que vão ser responsáveis por isso ou por aquilo, pessoas que foram responsáveis no pouco, Deus vai fazer sobre o muito, mas aí é eterno, é eterno. Não dá de entender que aí eu vou poder, agora eu vou me dedicar a Jesus. Não, agora é o momento que vai determinar a eternidade, o que eu vou fazer na eternidade, quem eu vou ser na eternidade.
Agora é o momento. Eu quero que quando Jesus abra o livro, eu seja achada serva boa e fiel. Você vai ser achada serva boa e fiel, né? Todos nós queremos isso, nós queremos ser achados como servos bons e fiéis. Quando ele abriu os livros, nossa, eu cumpri o plano e o propósito, a razão de eu viver, a razão de eu estar aqui. E nós temos que entrar em crise para saber por que é que eu estou aqui. Qual é o propósito da minha vida? O que Deus planejou? O que está escrito nesse livro acerca de mim? Todos nós, seres humanos, nós nascemos com uma necessidade de pertencer. Nós queremos pertencer a alguém ou pertencer a algo. Então nós temos um sentimento que a gente quer se fazer presente, a gente quer pertencer. Né? E quando a gente é assimilado, e a família é um caminho que Deus dá extremamente importante para agregar, para fazer com que nós que nascemos, e todos nós nascemos de uma mulher que foi fecundada por um homem, de nós nascemos e sermos assimilados e suprimos aquela necessidade. É papel de nós ajudarmos que as pessoas sintam acolhidas, sintam aceitas, né? A família faz esse papel. Quando nós nos sentimos acolhidos, aceitos, nós passamos a sentir bem, né? Naquele ambiente, é a nossa praia, e aí a gente começa a produzir as coisas, né? A cumprir aquelas coisas que Deus nos chamou para fazer, porque a gente sente bem. Eu lembro uma vez, eu vou ter que correr agora que eu vi a hora, né? Mas eu lembro uma vez que eu estava aqui em Fortaleza, numa médica oftalmologista que eu gosto muito dela, eu sempre gosto de contar a história dela, porque nos ajuda a entender para que realmente eu existo. O que Deus tem para a minha vida? Qual é o plano que Deus tem para mim? Qual é o propósito de Deus tem para a minha vida? E eu lembro que essa médica, uma vez eu conversando com ela, ela é uma excelente cirurgiã, maravilhosa. E eu perguntei para ela, eu falei assim, você sempre sonhou em ser médica? Ela falou, não, nunca. Eu falei, nunca? Nunca passou para sua cabeça ser médica? Ela falou, não, nunca. Eu falei, como é que você se tornou uma médica tão boa? Ela falou, foi por causa do namorado. Eu falei, mas como assim? Ela falou assim, eu namorava um rapaz na época, e o rapaz queria muito ser médico. Então, ele foi prestar vestibular. Aí, quando ele foi prestar vestibular, ele disse para mim, você não quer fazer comigo? Bora, tenta esse vestibular aí. E ela gostava muito dele, ela foi lá e fez. Ela passou e ele não. Aí, ela diz que no momento que ela começou a estudar, ela começou, né, assim, ela falou assim, Andréia, eu me encontrei, eu me achei. Tá vendo? Ela foi aceita, ela sentiu parte daquilo. Ela sentiu no habitat dela, né? Ela disse, eu me encontrei, eu me achei. Eu nasci para isso, eu vim ao mundo para fazer isso. E eu achei interessante a colocação dela. Como foi que ela descobriu para que ela nasceu? Primeiro, nós que temos Jesus, peça ao Senhor, Jesus, Espírito Santo, me guie, me mostre. Mas, para que o Espírito Santo te mostre, nós temos que meter a mão na massa. A Bíblia diz, né? Jesus veio para servir. Se nós quisermos encontrar o plano, o propósito, o que Deus nos chamou para fazer, nós temos que começar a servir. Servir em todas as áreas. Serve no ministério infantil, serve segurando placa. Vai ver que você fala, gente, eu nasci para segurar a placa. Aí você fala, não, mas nasceu para segurar a placa, mas aquele que segura a placa é extremamente importante. Aquele que serve lá com as crianças é extremamente importante. Pastor, eu nasci para limpar a igreja. É extremamente importante. Imagine se nós chegássemos aqui e a igreja estivesse cheia de lixo. Todos nós somos extremamente importantes. E nós temos que entender
qual é o nosso lugar. Deus não vai dar nada grande para ninguém fazer se ele já não estiver ocupado com algo. Não vai cair do céu. Não vai cair. Não tem um lá sentado, esperando, e Deus vai dizer, levanta, malandro, que eu tenho um plano para ti. Ele vai estar servindo. Mas é serviço tão insignificante. Mas é serviço. É serviço. Ele está se dispondo. Ele quer descobrir. Espírito Santo, me ajuda. Eu vou me envolver. Eu vou me envolver. E eu quero me envolver porque eu quero descobrir os teus planos, os teus propósitos. Aquilo que o Senhor escreveu acerca de mim. Quais são os planos e os propósitos que o Senhor tem para a minha vida? Tem muita gente que diz assim, ai, se eu tivesse nascido na época da Bíblia, ai, se eu tivesse nascido na época medieval, ai, se eu tivesse nascido nos anos 60 ou 70, ou se eu tivesse nascido no século 18. Alice, acorda, minha filha. Você não nasceu. Você está aqui. Ou então não é só Alice, é o Shrek também, né? Nós nascemos aqui, nós estamos aqui nessa época. Deus nos colocou nesse país, Deus nos colocou nessa cidade, porque Ele tem um plano, Ele tem um propósito, Ele tem algo para nós agora. É agora, gente. Ele tem algo para nós agora. Esse é o tempo que o Senhor escolheu. Olha o que a Bíblia fala em Atos. Olha o que a Bíblia fala relatando acerca de Davi. Olha o que a Bíblia fala em Atos 13. Fala assim, ó. Atos 13, 36. Fala assim. Porque tendo Davi no seu tempo. Fale, no seu tempo. No seu tempo. Servido conforme o plano de Deus. Morreu e foi sepultado. Davi no seu tempo, ele foi perfeito? Ele fez tudo perfeito? Não, ele fez muitos erros, mas ele tinha um coração de querer agradar a Deus, de servir a Deus, de colocar a vida dele no altar de Deus, de ouvir o Espírito Santo, de fazer as coisas que as pessoas criticavam, achavam que ele não devia fazer. Pode um rei sair desse jeito? Mas ele sabia, né? Igual a Bíblia diz, servindo conforme o plano de Deus. Nós estamos servindo conforme o plano de Deus? Eu estou servindo conforme o plano de Deus? Ai, pastora, mas é muita luta. Gente, peixe nasceu para nadar e encontra a correnteza. A águia nasceu para voar e encontra a tempestade. Nós nascemos e Deus tem um propósito para nós. Nós encontramos lutas e tempestades, mas isso vai servir para nos fortalecer. Nos fortalecer. Nós temos que encarar, né? Eu estou aqui com um propósito. Deus tem um plano para a minha vida. Eu sou uma peça importante para o plano de Deus. Não tem ninguém pior nem melhor. Cada um tem um propósito, cada um tem um plano, cada um sirva o Senhor conforme o Senhor tem revelado. E quando nós chegarmos do outro lado, quando Deus abrir os livros, e Ele vai dizer, Antônia, você cumpriu aquilo que eu te falei. Esse era o sonho que eu tinha para você. É isso que eu quero escutar do meu Senhor. E não vou ler por causa do tempo, mas você pode abrir em Lucas 2:25, a Bíblia relata a história de um homem chamado Simeão, né? E a Bíblia fala que ele já era um homem de idade, e Deus tinha feito uma promessa para aquele homem, mas parece que aquela promessa não estava chegando, né? Ele prometeu para aquele homem, ele tinha dado uma promessa para aquele homem, que aquele homem veria o Salvador, que aquele homem, os olhos deles veria Jesus Cristo. E é interessante, se nós olharmos lá, depois você pode ler, né, algumas características daquele homem.
A Bíblia fala que ele se consagrou. Por quê? Porque a Bíblia fala que ele era um homem justo e piedoso. Deus havia dado uma promessa para ele. Deus tinha dito que ele iria ver o Redentor. E a Bíblia diz que ele era um homem justo e piedoso. Aquele homem fez escolhas justas e piedosas. Olha o poder das nossas escolhas. O que eu estou escolhendo? Né? Quais são os planos e os projetos que Deus colocou na nossa vida? Deus tinha um plano para aquele homem. Deus revelou aquele plano para aquele homem. Quais são os planos e os projetos que Deus colocou na sua vida? Ah, pastora, mas quando Deus colocou eu era muito nova. Talvez aquele homem também era novo. Né? E a Bíblia fala que ele já estava velho, mas havia ali naquele coração uma promessa. Quais são as promessas que Jesus colocou na sua vida? Alguém uma vez disse que o cemitério é um dos lugares mais ricos da face da terra. O cemitério está lá enterrado pessoas que foram chamadas para escrever livros e nunca escreveram. O cemitério existe pessoas que foram chamados para criar orfanatos, ou para ajudar pessoas, ou não sei, para ser grandes médicos, ou para ser não sei o quê. Grandes pedreiros ou construtores, eu não sei o quê. Mas eles não fizeram. Eles não fizeram. Nós não podemos nos contentar. Deus tem um plano, uma promessa. Deus tem algo para mim. Deus um dia falou com você. Deus colocou um sonho no seu coração. E você pensa, mas eu? Esses dias eu estava com a Nívia, né, a Nívia Soares, e ela dizendo, né, que quando ela morava lá em Belo Horizonte, ela chegava na igreja, ela contando, né, ela dizia, meu Deus, eu sou preta. Né? Eu moro no subúrbio. Ela falando, eu acho meu cabelo feio, eu não gosto da minha voz. E aquilo, né? Eu olhando para ela, eu falei, Jesus, como o diabo engana as pessoas. A Nívia é tão linda, o cabelo tão lindo, a voz tão abençoada, a pele tão linda. Mas ela começou a crer que Deus tinha um plano, que Deus tinha um propósito. Gente, não tem ninguém, seja lá onde você nasceu, seja lá a família que for, Deus tem um plano e tem um propósito para a sua vida. Eu podia dizer, eu nasci lá no interior do Pará, na Amazônia, pode vir alguma coisa boa de lá, né? Uma cidade que era considerada cemitério de pastores, de igreja. Uma cidade onde tinha tanto motel, gente. Ali tinha tanto motel, eu me lembro quando eu era criança. Mas Deus tinha um propósito. Não era só para mim, para milhares de pessoas ali. Deus tem um propósito para cada um e nós temos que entender, Deus tem um plano e tem um propósito para cada um de nós. Esse homem, Simeão, mesmo velho, ele sabia, Deus me revelou que um dia eu vou ver o Salvador. Eu vou ver a redenção da minha nação, né? E aí ele tomou as decisões certas. Ele escolheu ser um homem, né, piedoso, um homem que realmente era justo. Ele escolheu, por isso a importância das nossas escolhas. Quais são as escolhas que nós estamos fazendo? Ai, pastora, desculpa, mas não sei, meu temperamento, eu procrastino demais, eu sou tão inconstante. Pastor, eu decido, chega no primeiro dia do ano, eu decido, eu vou fazer exercício, eu vou ler um livro por mês. Pastor, eu não sei, chega no terceiro mês eu já não fiz nada. Eu sou tão inconstante. Só tem uma pessoa que pode mudar isso. Só tem uma pessoa que pode mudar isso, que é você. É você e eu que temos que decidir. Eu vou fazer isso. Ai, mas a minha família toda é de molengo, todo mundo é mole, pastora. Mas eu não vou ser. Você pode decidir, né? Eu vou cumprir os planos e os propósitos de Deus para a minha vida. Eu vou buscar Deus, eu vou estudar. Você quer ser médico ou você quer ser engenheiro? Não tem limite. A única pessoa que pode limitar a que os planos de Deus aconteçam na sua vida somos nós mesmos. Somos nós mesmos. E a Bíblia fala que Simeão fez escolhas certas, né?
Ele se tornou aquele homem justo, piedoso, fez escolhas certas. E aí depois a Bíblia fala que ele aguardava com expectativa. Ele aguardava, ele queria ver, ele estava lá, né, olhando, ele queria ver a bênção de Deus, aquilo que Deus havia prometido para ele. Você tem aguardado a bênção de Deus, aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus te falou que Ele iria fazer na sua vida? Você tem aguardado com expectativa ou você está conformado com o fracasso? Não, pastora. Olha, eu acho lindo que Deus transformou aquele casamento, mas o meu, pastora, meu marido, a senhora não conhece meu marido. Gente, meu marido é um mala sem alça que eu vou ter que carregar. Pastor, eu acho lindo Deus fazer a obra nos filhos do fulano, mas os meus filhos, pastora, é difícil. Não, pastora, curar. Ah, eu sei, Jesus curou, mas eu, não. É difícil. Gente, nós temos que aguardar as promessas do Senhor, cultivar, ter expectativa. Deus vai fazer. Sabe quando você espera alguém na sua casa com expectativa? Você arruma, você cria uma expectativa. Vai chegar, vai chegar, vai chegar. A sua vez vai chegar. A sua vez vai chegar. Deus prometeu algo para você. Não mate com espírito de fracasso. Cria expectativa. Deus vai fazer. Deus vai transformar meu casamento. Deus vai abençoar a minha família. Deus vai mudar a história da minha família. E esse homem, ele tinha expectativa. Ele podia ter desistido. Eu já estou velho. Eu acho que eu não vou ver o Salvador, não. Eu já estou velho. Mas ele tinha expectativa daquilo que Deus vai fazer. E nós temos que ter expectativa. Deus não quer fazer, é maravilhoso, e nós nos regozijamos quando Deus faz na vida de tantas pessoas. Mas Deus quer fazer na sua vida. Na sua vida. Não tem ninguém melhor ou pior. Todos nós fazemos parte. Somos uma peça de um quebra-cabeça, de algo que Deus está sonhando. Cada parte é extremamente importante. Deus conta com cada um de nós. Ai, pastor, eu sou aquela florzinha do quebra-cabeça. Mas já montou um quebra-cabeça onde a florzinha falta? Você fica, ai não acredito. Deus, né, Ele tem planos e propósitos. Nós temos que conhecer esses planos e esses propósitos. E vivermos com essa expectativa da eternidade. Eu estou cumprindo aquilo que Deus escreveu acerca da minha vida. Aquilo que Deus escreveu no livro acerca da minha vida, eu estou cumprindo, eu estou fazendo aquilo que o Senhor disse que eu deveria fazer. E aquele homem debaixo de uma promessa, né? Mesmo velho, a Bíblia fala, ele tomou atitude. A Bíblia fala que ele levantou e foi no templo. Ele tomou atitude. Quais são as promessas, os planos, os sonhos de Deus para você? Você tem tomado atitude? Você tem ido em direção a... Ou você está esperando? Ah, estou esperando, pastora. Não. Nós temos que tomar atitude. Se levantar e tomar atitude. Ai, pastor, eu tinha um sonho, eu queria tanto ser médico. Você está estudando? Não, pastor, mas eu acho que eu não... Sei lá, acho que era só coisa da minha cabeça. Ai, pastor, eu queria tanto um dia comprar uma casa. Você está guardando dinheiro? Não, pastor, eu ganho tão pouquinho. Não dá, não. Ai, eu queria tanto ver a minha família abençoada por Deus. Queria ver tanto os meus filhos servindo o Senhor. Você está investindo neles? Às vezes eles não querem, às vezes, ir para a igreja. Tome uma atitude. Se levante. Esse homem já estava velho, mas Deus havia prometido, você vai ver o Salvador. Ele se levantou, ele foi para o templo. Nós temos que tomar uma atitude. Quais são os planos que Deus colocou no seu coração? Quais são os sonhos que Deus colocou no seu coração? Tome uma atitude. Eu vou fazer, eu vou buscar, eu vou ler mais, eu vou tirar mais tempo na presença de Deus, eu vou me consagrar a Jesus, eu vou buscar, eu quero, persevere. E aí a Bíblia fala o quê? O que aconteceu com esse homem? Ele tomou uma atitude, né? E ele viu o milagre dele acontecer.
Quantas vezes nós queremos ver um milagre, mas não tomamos atitude? Me lembro uma vez, né, lá em Santarém, um rapaz que sempre vinha pedir as coisas lá em casa. E era um rapaz novo. E o Eibe sempre ajudava, conversava com ele. Aí um dia o Eibe disse assim: rapaz, você é um rapaz novo, você tem que trabalhar. Falou: pastor, olha, aqui não tem emprego. Pastor, é terrível, não tem emprego nessa cidade. Aí o Eibe disse assim: quantas horas trabalha um trabalhador? 8 horas, pastor. Ele falou: então, a partir de agora, o Eibe disse para ele: a partir de agora você está empregado. Sério, pastor? O Eibe disse: sério. O seu trabalho vai ser procurar trabalho por 8 horas. O trabalho dele era procurar trabalho por 8 horas como um bom trabalhador. Gente, não demorou quantos dias, amor? 2 dias. Ele voltou lá em casa. Ele falou: pastor, estou empregado. Agora, se ele não tivesse tomado uma atitude, se ele não tivesse feito algo, e hoje ele é uma pessoa muito bem-sucedida, com uma família maravilhosa, mas se ele não tivesse tomado uma atitude, se ele não tivesse feito algo, se ele não tivesse ido na direção, né, dos planos e dos propósitos de Deus para a vida dele, você acha que o trabalho ia cair na cabeça dele? Não, gente. Deus espera de nós que a gente dê uma resposta. Ele colocou um sonho no nosso coração, está alinhado com a palavra de Deus. Você tem conversado com o Espírito Santo tem guiado você. Ele espera que a gente tome uma atitude para que aqueles planos, para que aqueles propósitos sejam manifestos na nossa vida. É uma parceria. Nós temos uma parceria com o Espírito Santo. É uma parceria. Ninguém mais do que Deus quer que a vida da gente seja abençoada. Ninguém mais do que Deus quer que o ministério que Deus colocou na nossa mão seja próspero ou abençoado. Ninguém mais do que Deus quer que nossos filhos sirvam ao Senhor. Mas nós somos parceiros com o Senhor. Nós vamos dar uma resposta para o Senhor. Ele espera que a gente faça algo. E Simeão fez algo. Ele se levantou, foi para lá. E os olhos deles viram a bênção de Deus. Deus quer que os nossos olhos vejam as promessas dele se cumprir na nossa vida. Comece a falar com o Espírito Santo. Espírito Santo, queima de novo aqueles sonhos que o Senhor me deu. Queima no meu coração. Eu vou dar passos em direção àquele sonho. Eu vou cooperar com o Senhor. Me ajuda. Se eu não tenho mais aqueles sonhos, renasce, me dá visão, me dá sonhos. E que a gente possa um dia dizer, como Davi em Atos, né, 13, a Bíblia fala acerca de Davi. Porque tendo Davi no seu tempo, agora, nesse momento, aonde você nasceu, no país que você está, agora, Deus quer usar as nossas vidas. Porque tendo Davi, no seu tempo, servido conforme o plano de Deus, morreu e foi sepultado. Será que um dia vão dizer acerca de nós? Porque a Lúcia, no seu tempo, serviu ao Senhor conforme o plano de Deus e ela morreu e foi sepultada. Gente, como eu quero ouvir isso. Como eu quero ser achada fiel. Como eu quero, naquele dia onde Deus abriu os livros, e Ele disse para mim: Andréia, serva boa e fiel. Você cumpriu tudo que eu te disse. Errou, falhou? Falhou, mas você se arrependeu. Você me buscou. A rota foi reprogramada. E olha, Andréia, cumpriu todos os dias da sua vida que eu escrevi acerca de você. E você pode dizer igual Simeão: Senhor, já estou velho.
mas nunca é tarde. Nunca é tarde. Eu não sei quando foi que Deus deu para Simeão essa promessa, que um dia ele veria o Salvador. Talvez ele era uma criança, talvez ele era um adolescente. E a Bíblia fala que ele já estava velho, né? Ele já estava velho, mas o que Deus planejou e projetou para aquele homem foi cumprido. Que isso possa cair no nosso coração. O que Deus planejou para a minha vida, que eu possa servir o Senhor no meu tempo, e um dia quando chegar a hora, eu morrer, ser sepultada, mas ser achada fiel, em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos, e que o Espírito Santo possa nos incomodar. Meu Deus, eu quero viver com a perspectiva da eternidade. Espírito Santo, me ajude a não fazer as coisas da minha cabeça. Porque eu acho que isso aqui deve ser feito. Porque isso aqui parece uma coisa boa. Não. Eu quero fazer aquilo que o Espírito Santo, aquilo que Deus escreveu, aquilo que Deus determinou para mim. Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda a cumprir os teus planos e os teus propósitos. Me dá força, me dá coragem. Me dá visão, Espírito Santo, me dá ação, me ajude a caminhar em direção daquilo que o Senhor planejou e projetou para a minha vida. Incomoda a gente, Espírito Santo. Tua palavra diz que o Senhor nos convenceria do pecado, da justiça, do juízo. Incomoda a gente, Espírito Santo. Nós queremos ser achadas fiéis, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.